Espírita Mação, fizeram uma pergunta lá, vou perguntar pra você, eu achei meio pesada, mas eu vou perguntar. Lá nos comentários o pessoal fala muito, assim, graças a Deus é que você é bem assim com a evolução, você é bem evoluído. Mas aí teve um lá que comentou, se ele é tão evoluído, por que você anda com uma bicicleta velha? Vem aqui responder essa pergunta aqui. Aí o pessoal falou, por que você anda com uma bicicleta velha? Um respondeu lá. Um respondeu não, um perguntou. Entra aqui, vamos lá pra você responder com karma. Pode deixar ela ali, Mação. Vamos lá. Tá trabalhando, Mação? Trabalhando. Até agora. O que você fez hoje? Hoje foi um monte de coisa. Fala aí, vai. O povo quer saber. Deixando as casas bonitas. Deixando as casas... Pedreiro, quantos anos, Mação? Faz 27 anos. 27 anos? É. E comentaram lá. Você é tão evoluído porque você anda de bicicleta. Vem aqui. Senta aqui, Mação. Vou sentar. Mação. Aqui. Senta aí. Responde essa pergunta aí. Que posso falar? Até aí, vamos responder. Pode responder. Bom, agora é 5 horas, boa tarde a todos aqueles que vão ver o vídeo. A bicicleta. Eu nasci numa cidade que na época que eu comprei essa bicicleta, tinha 8 mil habitantes. Uma cidade pequena. Ainda bem naquela época era só charrete, carroça, cavalo e mais nada, e o pé. Tá. Hoje, 2026, a cidade cresceu pouco. Ela tem hoje mais ou menos 15 mil pessoas, continua pequena, uma cidade gostosa, uma cidade que eu amo. E eu descobri que eu não preciso de carro para andar numa cidade tão pequena como essa. Isso é eu. Não que as pessoas não tenham que ter o seu carro, cada um cuida da sua vida, tá? Mas eu me consigo viver andando para lá, trabalhando para cá com a minha bicicleta, né? Mas tudo bem. A bicicleta, ela, para mim, ela tem um carinho muito grande. Tive carro já, tive 2 carros. Ah, teve 2. Tive 2 carros. Tem carta? Tenho carta, eu tirei carta em 82, na Copa de 82. Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 66 anos de felicidade. 66, mano. 66 anos. Uma criança ainda, mentalmente falando, né? Porque corpo é corpo, ele desgasta como qualquer coisa. Agora, a sua mente, não. A sua mente, ela tem que ficar cada dia mais nova. E que coisa que as pessoas envelhecem, ela acaba envelhecendo Mas a mente. uma pessoa que faz uma pergunta dessa, assim, o grau dele é o quê? O que ele pensa, assim? Não, eu acho que ele tá ainda, eu até concordo com ele em certas partes, claro, e respeito muito a pergunta dele, que o mundo evolução é ter, né? Como eu sempre falo, e não é ter, né? A evolução é ser, mas tá tudo certo. Agora vamos pular pro outro lado. O outro lado é o seguinte, eu jamais achava que o que eu falaria chegasse ao ponto que chegou. Eu jamais, né? É claro que eu me preparei muito para falar para toda essa multidão de pessoas e esperava bastante coisa, menos tudo isso que está acontecendo. Mas as pessoas ainda estão enfeitiçadas, né? Que elas não conseguem se livrar disso, que qualquer líder religioso, para ele ser líder religioso, ele precisa ter carrão, casão, ternão e muitas mordomias que a própria religião financia em cima daqueles próprios fiéis que seguem ela, que são eles que financiam tudo isso. Eles nunca viram uma pessoa fazer o bem ao próximo, praticamente como eu estou fazendo, eu estou vendo isso, está nos comentários, andando de bicicleta, sujo, de pedreiro, com muito orgulho, né? Como eu sempre falo, pedreiro, cortacana, o meu orgulho, não tenho vergonha. Se alguém quiser parar de me ver por causa disso, pode parar, não tem problema nenhum. Eu consegui viver 66 anos sem isso. Mas agora eu achei que chegou o ponto de eu colocar o espiritismo fora do centro, porque os centros espíritas, eles são meio acanhados. Eles fazem lá dentro, fechado, e praticamente quase não sai de lá de dentro. Eu acho que espiritismo é isso, você coloca ele para dentro,
através dos seus conhecimentos, dos seus estudos. Depois ele é obrigado a sair de você. E sair melhor, bem melhor, espalhando tudo isso que praticamente eu estou fazendo. Eu posso falar porque eu estou vendo, né? Eu estou vendo. Então as pessoas, coitadas, eu vejo sim que elas estão assim, que elas só conseguem ver um líder religioso rico, uma igreja rica, altares de mármores, banco de IP e assim por diante. Mas na verdade a riqueza praticamente nunca foi da igreja. A riqueza sempre foi do religioso. E isso a gente vê em todos os lugares. O espiritismo é diferente. Se o cara fizer isso dentro do espiritismo, ele está na mão errada. E isso não significa não ser evoluído. Isso não significa que ser humilde é não ter nada. Você vê muitos pobres, orgulhosos, e você vê muitos ricos, simples, totalmente simples, com toda a riqueza que tem, eles são simples, eles são humildes. E você nunca vai deixar de ver pobre orgulhoso, pobre revoltado com a situação que ele vive. Mas ele vê morando numa casinha, fala, olha que casinha simples, que casinha humilde. Não é casa que faz uma pessoa humilde. O que faz uma pessoa humilde é o que habita dentro dela, lá dentro dela. E que na hora que ela abre a boca, todo mundo vai descobrir quem ela é de verdade. Então era isso que eu queria passar. Da bicicleta, essa bicicleta minha, 74 ela é. 74? 74, faz a conta, né? Foi a primeira bicicleta sua? Foi, 58. Ô Mansão, o primeiro serviço que você fez na vida, você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. 8? 8 Você anos. lembra o que era? Era, sabe, catar... Tipo assim, o primeiro dinheiro mesmo que você ganhou, você lembra que você comprou? O primeiro dinheiro que eu ganhei eu não comprei nada, porque na minha época, os filhos, ele via a hora de trabalhar para ajudar o seu pai e sua mãe, que nós vivíamos numa época difícil, aquela época. Ah, entendi. Então a gente catava aquele dinheirinho, ia na escola até a hora do almoço, depois do almoço, a gente ia catar algodão. Você morava no sítio? Não, eu morava aqui mesmo, era rodeado de algodão, milho, café, tá. Milho. E aquele dinheirinho que a gente pegava no fim de semana, corria da tua mãe. Sabe, uma alegria de ter dado para ela aquele dinheirinho. E que aquilo lá foi fazendo a gente ser a pessoa que a gente é hoje, se sobreviver com pouco. Agora eu acredito numa coisa. Quanto mais você tem, mais pobre você é. Você precisa de muito para sobreviver. Então quanto menos você tem, mais rico você é. Porque você precisa de quase nada para sobreviver. Não é verdade? Sabe o que eu vejo muito? Tem muita gente que ganha muito, às vezes não tem uma casa para morar. Acabou. E tem o que ganha pouco e conseguiu a casa dele. Eu conheço pessoas que ele ganha 2.000 e pouco real, ele tem uma mulher, ele tem 2 filhos, paga aluguel e vive bem, vive feliz. Tem pessoas que os dois trabalham dá 5, 6, 7 mil e vive apertado. Vive apertado, Mansão. Por quê? Por quê? Porque a administração zero. Ah, entendi. Sobe o salário, ele sobe o padrão de vida. E não é assim. Quando você sobe o salário, se você vivia naquele salário, continua vivendo naquele salário, sobrando o que você adquiriu a mais. Você sempre vai ter uma reserva para as horas difíceis, para a hora da doença de uma criança. Você não ficar no SUS, na fila do SUS, reclamando e achando que o SUS é obrigado a cuidar do seu filho. Quem é obrigado a cuidar do filho é o pai e a mãe. Entendi. O SUS, ele faz a parte dele, é muita gente. Muita gente. Até quem não precisa vai lá e é atendido. E atendido, né, E tá certo. Porque ele também paga imposto, independente da riqueza dele. E assim que nós temos que ver. Nós temos a mania de criticar. Só critica, Só critica. Só reclama, cara. Você pode ver, o povo critica. O próprio fiel de uma igreja, ele critica o deputado, mas ele não critica o seu líder. Olha, entendi. Tá vendo como é que é? Entendi. Ele vê o seu líder numa boa, do jeito que quer, faz o que quer, que a gente vê, né? Eu não tô falando mentira. Mas aquele ele não critica, porque aquele homem é de Deus. Os deputados não é de Deus, então. Entendi. Olha. Tá vendo como é que é? Então a gente precisa usar a nossa mente para a razão. A razão. A gente não tá defendendo uma coisa e nem criticando outra. A gente tá ponhando em cima da mesa as coisas que o ser humano, ele precisa parar de só criticar. Só critica, critica, só reclama, mas por quê? É a falta de evolução. A falta de evolução faz isso. É muito fácil você ganhar as coisas no grito do que você conversar. Entendi. Tá vendo como é que é? Por que o nenê chora? Por quê? Pra chamar a atenção da mãe. Senão ele nascia mudo, ele não fala mesmo. Verdade. Mas como é que chorar ele nasce chorando? Nasce chorando. Tá vendo como é que é? Pra chamar a atenção da mãe. Porque se não põe a mãe, põe ele na cama,
Esquece dele, porque ele não dá trabalho. Não dá trabalho. Você tá vendo como é que é? Mas quando põe ele naquele, dá um chorinho, a mãe corre lá. Corre lá, Mação. Tá vendo? É pra chamar a atenção da mãe, nada disso. Tá vendo como é que é? Entendi. Então, em função da bicicleta, chegou a esse ponto. Mas a bicicleta, eu poderia ter um carro se eu quisesse. Claro que eu poderia. Mas eu, a minha família, minhas filhas, meus filhos, meus netos, convivemos numa boa com essa tranquilidade, com essa facilidade que a vida proporciona para aquele que se contenta com o mínimo. Ô, Mação, tem gente, sabe que parou uma vez? Eu lembro uma vez que parou um cara no salão e ele parou. Aí ele parou, ele falou, o carro que eu comprei, o carro valia uns 200 mil. Mas sabe o que ele falou na cadeira? Eu falei, nossa, parabéns, que carro bonito, né? Deus abençoe tudo. Sabe o que ele falou? Rapaz, eu comprei esse, mas eu fiz um teste em outro, gostei mais do outro, mas não deu pra mim comprar. O outro custava 400 mil. Ele não estava contente com o de 200. O que acontece isso? A pessoa nunca está contente com o que ela tem? Mas é o que eu falei outro dia no próprio ouvido. Nós precisamos de um copo d'água para matar a sede. Mas queremos beber o mar. Ah, é verdade. Nunca tá bom. Então a pessoa não se contenta com 2 mil por mês, ela não se contenta com 4 mil por mês, ela não se contenta com 6 mil por mês. Por quê? Porque com 2 mil ela tinha um nível de vida, de 4 mil ela subiu para 4, de 4 ela subiu para 6. Depois dá um problema, cai e volta por 2, aí ela morre de fome. Ela se revolta ou até ela se suicida, porque ela acha que não tem mais pra que viver. E não é bem assim. Tá vendo como é que é? Entendi. É a gula, a ganância mata o homem. A ganância. E às vezes a pessoa não vê o que tem ao redor dela? E outra, muitas pessoas, vamos supor, numa perda de um doente querido, que é uma coisa difícil. Tá, ela fica depressiva, ela fica triste, que é normal tudo, mas ela não pode deixar de enxergar o que sobrou em roda dela. Filhos, maridos, uma flor, um animalzinho, e ela se fecha no mundo porque perdeu um. É duro, claro que é duro. Ninguém está falando que não é duro. Mas tem que procurar ver, aquilo lá vai trazer uma libertação, vai trazer um conforto espiritual no que ficou. Que a vida passa, a vida continua. Tá vendo como é que é? Entendi, mas... Então a depressão, ela não chega até você, você vai buscar ela. Depressão, você busca ela. E só tem uma pessoa que cura a depressão. Só uma. Quem, Mação? Quem foi buscar. Você tira a depressão de você. Ninguém tira a depressão de ninguém. Tá vendo como é que é? Ninguém consegue tirar a depressão do outro. Se você achou ela por alguma coisa... Tem gente que eu já vi uma mulher que ela pegou depressão porque quebrou a unha comprida do dedinho dela. Pegou depressão? Pegou depressão, até crescer, aquela coisa, ficou deprimida. Isso tem a futilidade do ser humano. Você sabe como é que é? Sim. Então a depressão você não pega na rua. Você pega com a sua inferioridade, a sua dependência de uma coisa, que quando você não tem ela, você fica mal, você fica triste, você fica deprimido por mais de 3, 4 dias, aquilo, o espírito costuma com aquilo. E dificilmente você sai. Tá, aí você sai, mas você sai se você quiser. Porque uma vez uma mulher, é uma historinha curtinha. Pode falar, Mação. Né? Uma mulher, ela pulou no rio para se matar, estava depressiva. Tinha aqui no rio de Itapuí mesmo, o rio Tietê, que é muito grande, 1,5 km de largura. E os pescadores viu aquela situação, o carro parado na beira, e aquela cabeça fora da água. E eles foram lá e conseguiram salvar a mulher, chamou o marido da mulher, tudo. E levaram ela para casa, e ela, graças a Deus, sobreviveu, né? Os vizinhos falavam, leva ela pro padre, leva ela para pastor, leva ela para lá, para cá, né? Teve uma pessoa que falou para ela, leva no centro espírita. Na verdade, levou lá. O que eu estou dizendo não é milagre. Eu quero deixar bem pronto, porque eu não acredito em milagre. E levaram ela lá. Chegou lá, ela conversou comigo uns 40 minutos, o primeiro dia. Conversei bem com ela, consegui captar tudo da forma que ela estava, o porquê que ela estava daquele jeito. E depois eu expliquei para ela assim, você presta atenção no que eu vou te falar. Eu não consigo tirar a sua depressão. Jesus Cristo, nem pensar. Deus, menos ainda. O centro espírita também não. E ela disse, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou ensinar você a sair dela. Você sair dela, porque foi você que buscou ela.
Você acredita? Ela falou, acredito. Foi aonde que ela fez um tratamento espiritual no centro espírita, como qualquer centro espírita pode fazer isso. Isso não é milagre, isso é um tratamento. Hoje ela é uma pessoa normal, mas ela sabe sobre sair da depressão e dificilmente ela vai pegar outra. Dificilmente ela vai pegar outra. Agora, quando nós acreditamos que o outro consiga tirar a nossa depressão, nós podemos até tomar remédio, mas ela vai ficar escondida dentro do nosso espírito e uma hora ou outra, por nada, ela vai voltar e vai voltar pior. Agora, eu sei que esse vídeo pode ser que muita gente vai discordar, porque tem depressão, porque ela também não quer fazer nada por ela quer que alguém faça alguma coisa por ela, então ela vai ser assim. Mas o que eu estou falando é a pura realidade. Só não vou falar o nome da pessoa porque fica chato falar nome, é chato, né? Mas isso acontece em qualquer centro espírita, o tratamento espiritual, o passe, a água fluídica. Então, mas desde que a pessoa queira, ela tem que querer, ela não pode levar obrigada. Isso é a mesma coisa de você pôr uma pessoa obrigada numa clínica. Ela não vai sarar, ela não queria ir. Agora, quando ela se prontifica a procurar ajuda, é outra coisa, ela tá aberta a receber ajuda do plano espiritual e das pessoas também. Bom, era isso que eu tinha para falar em função da bicicleta, em função do porquê da bicicleta. Então, eu acho que está explicado. A bicicleta, um dia, ela vai parar de andar. O dia que eu parar, o dia que eu não estiver mais aqui, ela vai parar, alguém vai dar fim nela, mas eu fui um cara muito orgulhoso com a minha bicicleta, né? Ô, Mação! Deus abençoe, obrigado, viu? Tudo de bom. Tudo de jóia.